Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e hoje vamos falar aqui de um assunto aqui no nosso blog Autismo de Alto Desempenho, aprofundar um pouco aqui sobre o teste SRS-2 e sua importância no diagnóstico do autismo. Pessoal, isso aqui está, o texto, se vocês quiserem acessar, ele está aqui no nosso blog Autismo de Alto Desempenho, tá? Eu prometi no vídeo anterior que eu não iria modificar o endereço do blog, mas já modifiquei, então aqui é autismo-adulto.blogspot.com, tá? Tá aqui em cima no vídeo, autismo-adulto.blogspot.com. E aqui você consegue acessar todo o nosso conteúdo que a gente está produzindo, tá? Que tem uma parte toda experiencial, né? Porque eu sou uma pessoa com autismo tardio, né? Com autismo adulto. Então eu fui diagnosticado, né? Não faz um ano. E também aqui eu coloco um pouco, né, da parte técnica, de como que a coisa vai, funciona e, né, por ser psicanalista, por ter formação, eu também quero aprofundar muito, né, das nossas experiências. Por isso que eu estou querendo focar muito mais no autismo de adultos, porque toda criança autista, né, toda criança com autismo, pessoa com autismo, ela vai se tornar adulto. Então esse conteúdo aqui vai ser importante para ela em algum momento, né, porque essas dificuldades, né, principalmente na interação social, elas vão passar por isso. Por mais que elas tenham preparação, por mais que elas tenham apoio, suporte, na hora que elas forem ter, né, as experiências delas, né, as realizações sociais, as realizações afetivas, né, elas vão sentir o peso da dificuldade, né, das limitações inerentes, né, a essa condição. Então, por isso que a gente tem que falar sobre isso, né, e deixar um conteúdo aqui para que as pessoas possam acessar esse conteúdo, e principalmente, né, que eu tenho visto, aparece muita gente, né, autista adulto aqui, por vezes ainda sem diagnóstico. E lembrem, pessoal, uma coisa muito importante, nem 10%, olha esse dado, nem 10% dos autistas no Brasil estão diagnosticados, tá? Então vocês imaginam para trás, né? Olha para o meu tempo, por exemplo. Não é, gente? Então é realmente difícil. E hoje, pessoal, eu falo de uma coisa importante no diagnóstico, que é o teste SRS-2, tá? Eu vou falar desse teste especificamente aqui hoje com vocês. Por que eu quero falar primeiro desse teste? Porque foi o primeiro teste. Eu tinha feito aqueles testes na internet, né? Assistido alguns vídeos que eles fazem algumas perguntas para você identificar. Aquilo foi legal porque foi o meu primeiro contato para ver exatamente, olha, realmente eu tenho vários traços, né, que me colocam possivelmente no espectro autista. Então eu vi várias coisas na internet, fiz os testes livres na internet e foi muito legal, porque lá me trouxe a informação de que eu poderia estar no espectro autista e dali eu buscaria então algum apoio profissional para descobrir realmente se eu estava no espectro. E aí depois de consultar o médico, tá? Especializado em autismo, um neurologista especializado em autismo de adultos, tá? Ele me recomendou, ele fez uma avaliação inicial, conversou comigo, né? Conversou com a companheira, viu mais ou menos como é que eu funciono. E daí ele falou, olha, pela avaliação inicial que eu estou fazendo aqui, tem muitos traços. Então vou recomendar que você faça os seguintes testes, tá? E um deles foi o SRS-2. E foi o primeiro que eu consegui fazer, tá? Porque era o que tinha mais disponibilidade. E eu quero relatar aqui hoje sobre ele. Depois, nos outros, né, em outro momento, a gente vai falar do próximo teste, do outro, que é considerado padrão ouro, tá? Que eu também fiz, mas que eu tive que esperar 4 meses para fazer, tá bom? Então, um dos testes aceitos e realizados no Brasil e demais países para se detectar traços de TIA, né, de transtorno do espectro autista, é o SRS-2, Escala de Responsividade Social, né, 2, segunda versão, né? Tal teste é validado no Brasil, olha um dado importante, tá? Esse teste é validado pelo Conselho Federal de Psicologia e sua aplicabilidade a priori, né, pode ser requerida pelo médico ou pelo próprio psicólogo habilitado para tanto, tá? Então veja, muitas vezes a pessoa vai lá, né, com outras queixas no psicólogo
e ela não tem a percepção que ela, né, é um adulto, né, autista, né, que passou, que foi um sobrevivente, né, costumo chamar os adultos autistas de sobreviventes, porque tiveram que se adaptar e sobreviver às dificuldades inerentes, né, à condição. E muitas vezes a pessoa chega lá no psicólogo e o psicólogo percebe. E se ele está habilitado para aplicar o SRS-2, nada o impede de assim fazê-lo. Ele pode atuar dessa maneira porque esta é uma das suas competências. Tanto é que o médico requisita, né, ao psicólogo a aplicação do teste. Tá? Esse teste específico aqui está, vamos dizer assim, quem pode aplicá-lo seria o psicólogo. Tá? Ele está validado no Brasil, uma coisa que é importante, porque os outros testes eles não estão validados no Brasil. Tá? Os outros testes padrão ouro, que são o ADOS e o ADIR, eles não estão validados no Brasil e logo, né, os psicólogos não podem aplicá-lo, tá, gente? Então essa é uma coisa importante aqui para deixar bem claro. Como eu fui a partir, né, do médico, né, e não por um psicólogo, então me foi requerido por um médico, né, fez lá um pedido, isto foi pro plano de saúde, tá? Encaminhei pro plano de saúde. E assim como o plano de saúde não tinha médico especializado no assunto e eu tive que buscar um médico fora, né, para fazer essa consulta, né? E também tive que buscar os testes fora, tá? Porque aqui na minha região o plano de saúde não tinha profissionais credenciados para aplicar esse teste e os demais. Então, né, apesar de eu requisitar, tendo sido liberado a realização dos testes, na hora de ver os profissionais credenciados, não tinha ninguém aqui que poderia atender. Me recomendaram uma psicóloga, tinha uma psicóloga credenciada para a questão de autismo. Eu fui conversar com ela e os testes que ela aplicava eram testes todos para criança. Né? CARS e mais não sei o quê. Né? Testes de fonação, né? Testes de organização comunicativa, mas isso muito voltado para crianças e não necessariamente para autistas adultos, né, leves, né? Nível 1 de suporte, tá? Então, assim, não bateu, né? Aí eu até falei para o psicólogo, você me desculpe, né? Mas esses testes que você aplica não tem nada a ver, né? São testes para criança e, assim, eu não tenho problema nenhum de comunicação, né? E lá no diagnóstico, né? Na lista lá, né, do diagnóstico, existe um tipo de autista que ele tem, né, regularidade na fala ou pouco prejuízo na fala, né? E então não dá para ser aplicado aquele teste, tá? Bom, então só para esclarecer que vocês podem passar por isso e aí como é que vocês vão proceder se passarem por isso, né? Chegar no plano de saúde, o plano de saúde não tem, fala para você ir num psicólogo que tem e o psicólogo não aplica esse teste. Você vai falar, não quero. Né? Simplesmente entrei em contato com o plano de saúde, avisei, né? Deixei tudo registrado, né? Por mensagem, dizendo, vocês não têm, vocês não fornecem, eu vou fazer isso com um profissional específico habilitado e depois vou pedir ressarcimento de vocês. Ressarcimento foi feito, tá, pessoal? Não teve problema nenhum. Mas eu quis deixar clara a coisa para depois não ter problema, tá? Então é o que eu recomendo que vocês façam. Então, continuando aqui a conversa, né? Então, aqui, ó, escala para rastreio do TEA, né? O SRS-2, tá? Então, ele serve tanto para crianças como para adultos, tá bom, gente? Então, é isso que eu acho interessante nesse teste. Depois da consulta com o médico, neurologista especializado em autismo de adultos, né? O inscrito ficou estar presente os traços aspecto a merecer melhor estudo. Foi me recomendada a realização dos testes, né? Então aqui vamos falar disso aqui. Primeira tarefa foi de encontrar uma psicóloga especializada em autismo em aplicação desse teste. Depois, né, tive, né, acabei de escrever o texto aqui, né, tive que ter uma paciência, vou ter que corrigir o texto aqui, uma paciência para conseguir um horário, tá, gente? Então depois de encontrar, né, consegui encontrar, pesquisar aqui, né, já encontrar alguém que aplicaria, tinha habilitação para aplicar esse teste. Aí foi a paciência para conseguir um horário com a pessoa, né? Por quê? Porque é a pessoa que é especializada não só no teste, mas também em autismo, né? Em clínica de psicoterapia, né? Para autismo.
e atende crianças e adolescentes. Então vocês imaginam, né, a quantidade, né, a carga e a dificuldade de se conseguir um horário, tá? Eu acho que até foi interessante porque é raro, e isso ela mesma me relatou, é raro, né, os pacientes adultos que têm interesse, né, em buscar, em se, né, descobrir. É raro, ela falou, pelo menos aqui na nossa região, é raro, né, são dos poucos casos. Ela teve um caso lá que aconteceu porque o avô levava a criança lá para fazer a terapia e aí o avô começou a perceber muita coisa e ele ficou interessado e aí ele foi lá atrás e ele descobriu que ele também era autista, né? Uma pessoa com mais de 70 anos. Aí, mais raros os casos, tá? Então demorou, né? Consegui lá, esperar quase um mês para conseguir um horário para fazer, mas tudo bem, né? Foi mais rápido do que o outro teste demorou 4 meses, então tá ótimo, né? Em torno de 4 meses. Aí a questão do plano de saúde, né, pessoal? Mas aí assim, né? Tirando os problemas, tudo transcorreu, falando assim, parte burocrática, né? Tem que ter um pouco de paciência, mas tudo deu certo. Aqui, vocês estão vendo uma imagem onde que é mais ou menos o formulário, tá? Do teste, né? Porque é uma escala responsiva, né? Então, assim, se é criança, né? São os pais, o psicólogo que vai preencher. E se é adulto, né? Você mesmo que vai preencher. E alguém que te conhece vai preencher também, né? Uma parte do formulário que diz respeito, na verdade é um outro, né, formulário que é uma pessoa que te conhece que vai responder, né? Para verificar aí se tem realmente, se há um padrão ali, né, de respostas, se não há incoerências, incongruências nas respostas, né? Então tem toda uma técnica aqui, né, por trás, né, desse formulário, que não é só, né, eu vou lá e coloco tudo que é característica de autista e aí eu saio como autista, né? Tem todo aqui um conjunto de coisas que são interessantes porque eles, né, dependendo de uma informação, se você colocar um tipo de informação, né, e na outra ela anula a primeira, né, porque dá incongruência e incoerência, tá? Então eu acho que isso que é importante nesse teste. Então é um teste validado, né, um teste que já é estudado, tem todo um processo científico por trás disso aqui, tá? Até quando eu fui lá, né, fazer o teste primeiro, né, é um processo de várias sessões, tá, pessoal? Não é uma sessão só, você chega lá, faz o teste e vai embora, né? Então, no caso aqui, foram 5 sessões, tá? E nessas sessões todas aí, você paga por sessão, tá? Então, nessas 5 sessões, tem todo um trâmite, tem todo um processo, né? Então, no primeiro momento vai ser um bate-papo, né? A psicóloga vai te observar, vai ver como é que você age, até para verificar se tem cabimento aplicar o teste, porque às vezes ela já olha e fala, olha, né, não está aqui muito presente os traços, né? Claro que se é o médico que pede, ela vai aplicar, mas se não é, né, se não é uma requisição do médico, você está lá no psicólogo, ela não verificou, ela não vai aplicar, né? Ela vai falar, não, você está mais com TDAH, mas esse TDAH não está parecendo que é uma comorbidade do autismo, tá? Então, na primeira sessão tem essa pequena investigação, né, que o médico também fez comigo na primeira sessão, né, que eu conversei com ele. E aí na segunda a gente fez um pré-teste, tá? Que era um outro teste, não era especificamente o SRS-2, ela fez um pré-teste naquela sessão que era para fazer um bate-bola comigo, tá? No pré-teste. E aí ela queria saber mais da minha personalidade, né? Era como se ela estivesse fazendo uma anamnese, né? Então na segunda sessão, na primeira foi ver para me, né, verificar como é que eu, né, me comunico, como é que eu sou, como é que eu interajo. E na segunda a gente fez um pré-teste, então tinha lá questões lá em torno de, acho que de 20 a 30 questões, e ela foi perguntando e eu fui respondendo, né? E aí ela pergunta e eu vou falando como é que eu sou, né? Nesse caso aqui, quando é a aplicação do SRS-2, você responde, tá? Ela não interage com você no momento da resposta. Depois uma outra pessoa, né? Parente seu, companheiro, alguém responde, ela também não interage. Aí ela recebe os formulários, tá? Aí ela faz uma sessão
né, para tirar dúvidas, se ficou alguma dúvida, alguma resposta que você não entendeu, né, alguma pergunta, algumas coisas que estavam lá que eu fiquei meio assim, né, falei, pô, mas eu não entendi muito bem isso aqui, né, me pareceu um pouco assim abstrato algumas coisas, aí eu não consegui responder, né, você tem comportamentos bizarros, né, aí eu fiquei assim, mas não tem muito sentido essa pergunta, né. Aí eu voltei para perguntar para ela. Falei, não, mas é exatamente isso, né? É porque tem pessoas com autismo que têm comportamentos bizarros, né? Aí ela explicou mais ou menos o que era para ser um comportamento bizarro. Beleza. Gostei bastante, tá, pessoal, da forma como é aplicado, porque essa dinâmica de 5 sessões, né? Então, na primeira, você vai lá, bate um papo, ela te verifica, vê como que você é. Na segunda, você faz um pré-teste. Na terceira e na quarta, né, são destinados ao teste, né? Vai lá, pega o teste e tal, ela te explica como é que aplica, você leva o teste para casa, faz o teste, depois você traz, tira dúvidas. E na quinta ela te dá a devolutiva. Tá? Eu gostei bastante da forma. Teve momentos assim que eu achei, até coloquei aqui, né? Essa interação com a psicóloga, né? Ela me trouxe, ela traz questionamentos que por vezes a gente não percebe que a gente tem, né? Outros pontos, né? Da condição do autismo que a gente não sabe que a gente tem. Por exemplo, uma das coisas assim que ficou, sabe, que foi assim exposta para mim, por exemplo, que eu ando na ponta dos pés. Eu nunca percebi isso. Já percebi, né? Às vezes eu me pego, se eu vou fazer um exercício, vou correr, eu me pego às vezes pisando errado. Então, assim, alguns professores de educação física já falaram isso, ó, corrige tua pisada. Mas eu achei que isso era uma coisa, né, só de, sei lá, né, de um atleta amador, né, que faz coisa errada. Eu não imaginava que isso tinha uma relação direta com o autismo. E é interessante, indo mais além, né, que ao conversar com isso em casa, com a minha companheira, ela falou, olha, mas sua mãe, né, quando eu conversava com ela, minha mãe já é falecida, ela me falava que você, né, andava na ponta dos pés, desde criança. E que tem foto sua na ponta dos pés quando você era criança. Então, gente, isso foi assim uma caixa de Pandora, né? Aquilo abriu coisas assim que eu realmente nunca tinha percebido. E hoje eu me policio para ver se eu estou andando corretamente, né? Porque acabo tendo esse hábito, né, que é um hábito específico, né? Bem específico de pessoas com autismo, tá? Então, gente, coisas foi muito legal, tá? Essas 5 sessões, assim, por isso que eu acho que até depois, na devolutiva, na hora que fui levar os testes para o médico, eu falei, olha, para mim, o SRS2 foi o teste mais importante. O ADOS e o ADIR, eu vou falar sobre eles em outro momento, vou fazer um outro texto aqui sobre eles. Mas para mim eles não foram tão importantes, tá? Eles foram legais, eu fui lá, fiz, mas eu senti que aquela interação, aquela forma, porque primeiro era uma psicóloga especializada, né, em atendimento de crianças e adolescentes com autismo. Então ela é especializada, né? E o teste que ela aplica, então ela tem noção prática do teste. E daí, na hora de tirar dúvidas sobre o teste, na hora da devolutiva, das perguntas, né? Eu perguntei bastante coisa, né? Eu queria realmente entender o funcionamento de tudo isso. Então foi muito legal. Aí aqui tem até um slide, né? Que fala o que é o teste, tá, pessoal? Responsividade social, né? Ele faz uma escala. Então ele, né, é um teste de escala, ele vai, né, avaliar se você tem, vai mensurar os sintomas que você tem, né? É um teste que diferencia a aplicação em adultos e crianças e assim, ele vai te classificar nos níveis, leve, moderado e severo, mais ou menos de acordo com o DSM-5, tá? Então isso já está lá previsto. Aí, né, pessoal, aqui eu até coloco, ó, por fim, registro aqui que para adultos sobreviventes, né, muitas vezes sem qualquer diagnóstico na vida, esse poderia ser o caminho inicial em busca por respostas. Talvez mais fácil se encontrar do que algum médico especializado em autismo de adultos. Porque, gente, o médico que eu encontrei foi na capital, tá? Não foi aqui na minha cidade. E é muito difícil você encontrar no interior médico que entenda de autismo de adultos. Eu não estou falando autismo de crianças, que hoje você já tem vários médicos.
Mas no autismo de adulto, onde você já construiu toda uma personalidade, uma forma defensiva de sobreviver, de interagir, já criou suas manias, né? Suas defesas, como você se esconde, né? Como é que você se protege, como é que você, né, se despressuriza, como é que você evita as coisas, é muito mais difícil você conseguir um diagnóstico e alguém que entenda, né? Então é muito comum autistas adultos, né, pessoas com autismo na adultidade, ficarem sem diagnóstico, ficarem sem quem entenda. Então você tendo contato com uma psicóloga que trabalhe com isso, que tenha, né, que faça o SRS-2, porque ela não faz os outros testes, né, como eu expliquei, os outros testes, o ADOS e o ADIR não são, né, validados no Brasil, então não podem ser aplicados por psicólogo. Então você vai ter que buscar uma fonoaudióloga, por exemplo. Então o que acontece? O SRS-2, na minha opinião, pode ser o teu contato mais próximo com a descoberta da sua condição de autista. Por isso que eu acho interessante, né? Você talvez, se não tiver um médico aí que entenda, né, você encontrar uma psicóloga, né, mais perto, que possa te dar esse suporte, tá? Tem até uns que fazem pela internet, tá, gente? Eu sei que tem aí atendimentos online que fazem, mas o próprio médico me explicou. Ele falou, olha, é aceito, mas se você quer realmente ter um retorno da sua condição, faça presencialmente. Né? Porque, por exemplo, gente, olha isso aqui, ó. Até coloquei essa imagem aqui até para discutir isso, ó. Ache o erro na imagem. Né? Então, isso aqui é uma imagem que fala do SRS-2, Escala de Responsividade Social, segunda edição. Coloquei aqui embaixo. Ache o erro nesta imagem sobre autismo. Cara, esse contato visual aí não existe. Nessa distância, quase colado. Não sei. Eu tô para ver ainda, tá? Eu tô para ver você está numa situação, né, uma pessoa com autismo está numa situação dessa, de avaliação, sentada ao lado, com a pessoa quase encostando na sua bolha pessoal, e você ainda olhando nos olhos dela, dessa maneira. Olha, quem escolheu essa imagem aqui é péssimo. Isso aqui já, nos dois testes, isso aqui já vai ser bem notado. A dificuldade de se manter a conexão visual, contato visual. Eu estou falando aqui, olhando para a tela, é muito mais fácil, né? Agora, pessoas com autismo, se você é uma pessoa com autismo, essa é uma das características básicas que você vai ter, uma dificuldade de estabelecer a conexão visual, manter essa conexão visual, ainda mais nessa distância. Isso vai gerar um incômodo tão grande, você não vai conseguir ficar nessa condição aí. Né? Eu ia querer sentar lá atrás, lá, ó. Já ia querer sentar aqui, ó. Né? Tá, psicólogo, você fica aqui, eu vou ficar aqui atrás, vou tirar meu óculos para reduzir, né? Minha miopia me ajudar a ver os traços do seu rosto mais embaçados, né? Que é exatamente o que eu faço em sala de aula, né? E sempre fiz, porque eu tiro o óculos, né? Eu vejo todos os alunos ali, todo meio embaçado, para mim fica ótimo para dar aula. Né? Não fica aquela pressão do contato visual com os alunos. Então essa é uma estratégia que eu criei para poder sobreviver em sala de aula. Agora isso aqui, ó, isso aqui não acontece e vai profundamente cômodo, né? Até uma das coisas quando a gente estava fazendo, né, primeira conversa, pré-teste, foi a verificação da posição, como é que eu sentei na sala, né? Até aquilo ela observou. Depois, lá na devolutiva, ela falou para mim, olha, na posição, você sentou dessa maneira na sala, né? Você pôs a cadeira nessa posição. Eu não quero falar aqui porque não quero contaminar vocês. Mas isso aqui, eu não sei, mas na minha vida pessoal, né, isso é impossível. Impossível. Tá? Eu acho que assim, tem pessoas que conseguem, pessoas com autismo. Agora tá rolando uma conversa aí que vai ter uma nova classificação do autismo nos Estados Unidos, que vai ter uns com os antissociais e os com conexão social. Eu não sei. Olha, gente, eu acho que assim, primeira coisa, se vem dos Cowboys, pra mim, eu já acho crítico, porque é muita grana, sabe? Tudo muito dinheiro para vender livro, para vender teste, para vender formação. Então, assim, eu já fico com o meu pé atrás, sabe? Já começa a inventar muita coisa, né?
Os gringos já começam a inventar muita coisa, aí eu já falo, não, peraí, esses caras já estão querendo ganhar muito dinheiro em cima dessas coisas, tá? Eles estão vendo aí o filão, eles estão indo para cima para ganhar dinheiro em cima disso. E eu sou totalmente contrário a isso, né? Porque estão se aproveitando das pessoas, do sofrimento das pessoas. E eu não sei se ajuda muito isso, né? Porque, tô criando uma coisa que vai ajudar. Mas é uma condição, né? Você só está criando mais um rótulo, que a uma hora chama leve, né, moderado e severo. Daqui a pouco, agora, nível de suporte 1, 2, tá, começa com essa palhaçada, me desculpe. Mas isso é só rótulo. Agora é o autista nível não sei o que antissocial, nível o que social. Isso é só rótulo. Isso é rótulo. Né? O cerne, o core do que é o autismo são coisas muito mais profundas do que essas etiquetinhas que se colocam, tá? Então, para mim, isso aí não cola muito. E aí já é que, né, para quem é autista aí já está percebendo que isso aqui já é a rebeldia inata, né, do questionamento da falta de lógica das coisas, da falta de raciocínio da concretude, né, estabelecida nessas coisas. Isso aí já é, né, uma característica bem clara de autismo. Bom, pessoal, então era isso, queria colocar para vocês. Espero que ajude, tá? Se você realmente está buscando se conhecer, você quer aprofundar em si, que o importante é você saber de você, né? Não é tanto você ter um papel escrito lá, né? Algumas pessoas precisam, né? Ter lá isso no papel, tal. Profissionalmente ajuda, né? Tira um pouco o peso das relações. Então, por vezes você ter lá o diagnóstico médico, né? Lá o atestado médico, né? Ajuda bastante para aliviar as coisas, né? O peso das coisas que uma pessoa com autismo tem que viver na vida, né? Então isso ajuda bastante, principalmente para quem é um sobrevivente que chegou até aqui, já é adulto e por vezes nunca teve essa possibilidade, né? E aí na hora que tem isso, poxa, né? Ufa, tô entendendo bastante, todas essas dificuldades, né? Tanto de interação, tudo que se passou. Já foi mandado embora um monte de vezes, né? Já entrou em conflito, já teve problema de relacionamento. Então é um conjunto de coisas que talvez isso tire um peso das costas quando você chega ao diagnóstico. Mas para você chegar a esse diagnóstico, tá? Se for uma coisa, uma busca pessoal, você pode também encontrar ela numa psicoterapia, né? Em alguém que entenda, que seja especializado e que aplique o SRS-2, por exemplo, né? Que pode te ajudar bastante nesse autoentendimento, tá? Eu acho que isso que é legal, é por isso que eu gostei bastante. Gente, eu fiquei muito feliz com o SRS-2, tá? Eu gostei muito da aplicação. Para mim foi assim, eu falei para o médico depois, falei, olha, eu sei que para vocês é o padrão ouro aí, decidido aí, né, pelas academias, mas a vivência aqui do paciente, né, como é que o paciente se sentiu em relação à aplicação dos testes? O SRS-2 me acrescentou muito mais. Né? Essas 5 sessões de contato com o psicólogo, né, especializado em autismo, me ajudou bastante. Tá? Uma pena que essa psicóloga ela não atende adultos, né? Porque isso também é uma dificuldade. Né? Ela não entende de adultos. Então vejam, né, como é limitado e por vezes é algo que precisaria estar mais envolvido. Tá, pessoal? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.